Olá, pessoal. Aqui é o Jason Cisco e estamos ao vivo nesta quarta-feira. Muito animado por ter você aqui com a gente. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade Prayer Nation. Somos intercessores avançados que se movem ao som do rema. Estamos nos movendo ao som da luz do Espírito Santo. Não há ninguém como Jesus, e não há povo como o povo de Deus. De toda nação, de toda língua, de toda tribo, de todo povo, de todas as partes do mundo, estamos reunidos nesta geração como sua semente remanescente. Somos essa geração sobre a qual vieram os fins dos tempos. Se isso com certeza se aplicava ao primeiro século, com certeza se aplica a nós no século 21. Muito obrigado, seja de qual continente, país ou cultura você for, estamos muito felizes por ter você conosco. Também estamos trabalhando em links para você, para que possa buscar nossas transmissões feitas por inteligência artificial, e hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Temos tradução por inteligência artificial para o português, tradução por inteligência artificial para o espanhol, tradução por inteligência artificial para o hindi, tradução por inteligência artificial para o chinês e tradução por inteligência artificial para a nação de oração em japonês também. Estamos muito animados por sermos verdadeiramente globais e um grande agradecimento ao Josh Maloney por todo o trabalho dele nos bastidores para tornar tudo isso possível. Estamos avançando com diferentes áreas da nação de oração e ainda atualizando nossa tecnologia para refletir isso. Então, obrigado pela sua paciência hoje. Não tivemos som entrando, mas estamos atualizando nossas mesas de som. Estamos constantemente fazendo coisas, para aumentar nossa eficácia. Mas estamos muito animados por ter você conosco hoje, e estamos, nos preparando para a Conferência Nação de Oração que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de julho. Teremos alguns convidados especiais que vão participar de partes de cada uma das nossas 4 sessões que vamos realizar, e somos muito gratos por ter Bob Wade conosco. Ele vai abrir o evento conosco na noite de quinta-feira. Vamos falar sobre arrependimento e alinhamento, e ele tem uma palavra muito poderosa para a Igreja Global sobre esse assunto. Nos encontraremos na sexta-feira de manhã e no sábado de manhã, começando às 11 horas, e reservamos blocos de 2 horas, mas vamos deixar espaço para o Espírito Santo agir. Se cada uma dessas sessões passar de 2 horas, vamos deixar o Espírito Santo fluir, mas estabelecemos como sessões de 2 horas. Isso é no horário central de verão, então, confira o seu relógio, dependendo do fuso horário em que você está. Para nossos amigos, estejam vocês nas Filipinas ou, no Brasil, na África ou na Europa, ajustem seus relógios. Vamos disponibilizar tudo isso no YouTube para que você possa assistir depois, caso não consiga assistir ao vivo. Novamente, não há necessidade de inscrição, mas vamos disponibilizar uma forma para que você nos forneça seu e-mail, para que possamos manter contato, enviar atualizações e conectar você a várias coisas da Prayer Nation, além de fortalecer essa comunidade. Agora, se você quiser participar da nossa página de inspiração, pode acessar jasoncisco.org, descer um pouco na página inicial e lá vai encontrar um espaço dedicado à inspiração. Minha esposa e eu enviamos um blog a cada 2 semanas, e é só uma mensagem de incentivo. Às vezes é curtinha, às vezes tem algumas, chega a ter algumas páginas, mas sempre tentamos enviar algo para você. Mas se você quiser fazer parte dessa comunidade Prayer Nation, quiser continuar crescendo conosco na visão das cidades alfa, também tem um espaço para você se envolver por lá. Então, muito obrigado. Você pode conferir o link da nossa visão das cidades alfa na nossa página pessoal também. Vamos falar mais sobre isso na conferência Prayer Nation. Então, na manhã de sexta-feira, vamos falar um pouco sobre restaurar a glória. E à noite, na sexta-feira, teremos um culto especial de cura, então se prepare para isso. Vai ser absolutamente incrível, com sinais, maravilhas e milagres. Eu acredito que teremos centenas de pessoas que vão experimentar um milagre, se não mais.
Então, estamos esperando por isso. Prepare-se para isso. Se você puder estar conosco ao vivo em alguma das sessões, eu diria que a noite de sexta-feira é a mais importante se você precisa de um milagre. E então, no sábado de manhã, vamos encerrar compartilhando uma visão mais aprofundada de onde estamos com a nossa visão das cidades alfa. Estamos na metade do caminho. Faltam 5 anos, e acreditamos que nesses últimos 5 anos vai haver um grande avanço, uma onda gigante de progresso no reino de Deus. Vamos falar sobre como construir esse exército e como vamos trabalhar juntos ao redor do mundo, como você e eu podemos nos unir em um novo nível. O que é esse pensamento de próximo nível? Como é essa estrutura? O que Deus está dizendo sobre isso? E por isso vamos ter vários convidados ao longo da conferência que vão contribuir de diferentes formas. Naquela sexta-feira à noite, teríamos Rick Urai aqui conosco. Ele é um homem de Deus tremendo e poderoso. Acabou de se tornar pastor lá no Noroeste, mas estamos muito felizes que ele vai estar conosco, um homem de muita fé. Também teremos os Marques conosco. Haverá outros também. Minha esposa vai participar também. Estou tentando convencê-la. Estou falando isso pela fé, para que ela entre e me ajude naquele sábado de manhã e fale um pouco mais sobre evangelismo pessoal, assim como evangelismo corporativo. Então, temos uma programação completa vindo por aí. Estamos preparando anotações que você poderá baixar por uma pequena doação, para poder ter o material junto com o evento. Também vamos postar várias coisas, então você poderá acompanhar tudo. Estamos animados com a conferência Prayer Nation. E também marque no seu calendário para 2026, se Jesus não voltar até lá, em março, no primeiro fim de semana de março, estaremos ao vivo e presencialmente. Então, não só estaremos online em março, mas também estaremos presencialmente aqui, no 1030 Strawberry Road, Pasadena, Texas, na grande região de Houston. Então, vamos enviar mais informações quando chegarmos no outono sobre como você pode fazer a pré-inscrição e participar disso. Vamos mostrar muito mais detalhes sobre hotéis e para aqueles que quiserem voar para cá e fazer parte desse evento. Vai ser histórico. E, se o número de inscrições for muito grande, vamos mudar para um local maior. Mas, neste momento, acho que conseguimos acomodar bem mais de 1000 pessoas em nosso prédio. Então, estamos animados para a conferência Prayer Nation presencial, mas anotem em suas agendas que a nossa primeira Prayer Nation será somente online, mas queremos que todos participem. Vai ser gratuito. Não há necessidade de inscrição, mas será transmitido ao vivo no Facebook. Também será transmitido ao vivo no YouTube. Estamos transmitindo simultaneamente agora no Facebook e no YouTube. Se você quiser participar disso, quiser compartilhar com outras pessoas, não se esqueça de se inscrever. Você já sabe como funciona tudo isso. Eu raramente peço para você fazer isso. Você já sabe como é. Você já faz parte do YouTube ou do Facebook há muito tempo, mas realmente nos ajuda quando você se inscreve, certo? Vamos começar com uma oração hoje, orações de alinhamento e orações de ritmo. Ao entrar nessas dimensões superiores, queremos obedecer às leis que são exigidas. Se você pensar em pilotar um avião, existe a lei da sustentação, que é maior do que a lei da gravidade. E assim, os irmãos Urai tiveram que aprender exatamente a quantidade certa de movimento e exatamente a quantidade certa de sustentação, para tirar aquele avião do chão. E então, uma vez que ele chega a um certo ponto, tudo fica muito mais fácil. Agora, aqueles de vocês que, talvez já viajaram bastante, sabem, eu me lembro de estar sentado em um avião ao lado de um profissional. Acho que ele era um piloto de avião, que estava sentado ao meu lado só de carona ou já tinha trabalhado na indústria aérea. Não me lembro exatamente, mas ele estava me contando sobre o jumbo que estávamos. Ele disse que são necessários 3 milhas de pista para decolar. Você se pergunta por que os aeroportos são tão grandes. 3 milhas de pista para fazer um daqueles jumbos de 40.000 libras, ou 60.000 libras, ou 100.000 libras decolável, não sei quanto eles colocam, quantas toneladas eles colocam ali, mas é muita coisa.
Acho que provavelmente é mais perto de 100 mil libras. E você pensa, como é que eles conseguem colocar tudo isso no ar? São necessárias 3 milhas, para eles conseguirem aquela sustentação com aquelas asas de 15 metros para colocar o avião no ar. Ele disse que vai levar 57 segundos. Ele disse que esse é o ponto crítico, de 57 a 60 segundos. Ele disse que, se o avião não sair do chão em 60 segundos, ele vai cair. Não tem mais pista. E eu pensei, bom, ele disse, depende do peso. Se estiver totalmente carregado, pode levar mais 2 segundos. Ele disse, mas com 57 segundos, você já deveria ter sustentação. Então, nós estávamos olhando para nossos relógios e literalmente cronometramos desde o momento em que o avião começou a acelerar. Nós cronometramos e foi com 58 segundos que decolamos. Eu disse, uau, isso é um pouco mais de estresse do que eu precisava ter hoje. Porque agora eu sei de algo que eu nunca tinha prestado atenção antes. Bom, quanto tempo vai levar para a gente decolar hoje no Prayer Nation? Essa é a minha pergunta. Se um jumbo leva 60 segundos para sair do chão, a gente também deveria conseguir se conectar com Deus e alcançar essa decolagem, se desconectar da nossa mente carnal, da nossa mente mundana. Vamos fazer 1 minuto inteiro, rápido. Só afinando no espírito agora. Você está pronto? Pai, nós chegamos diante de ti agora em nome de Jesus. Estamos prontos para nos render. Estamos prontos, ó Deus, para nos submeter a ti. Estamos prontos para alinhar ou realinhar nossas vidas contigo hoje. Queremos que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam completamente teus, santificados, separados para o uso do Mestre. Queremos ser eficientes e eficazes. Queremos, não só como indivíduos, ó Deus, mas como parceiros juntos em concordância, não apenas com aqueles que fazem parte da igreja local da qual participamos, mas com pessoas ao redor do mundo todo, com a tua igreja global. Queremos nos conectar como líderes e queremos nos conectar como amantes de Jesus. Oramos agora, em nome de Jesus, para que sejamos teus, em espírito, alma e corpo. Agora vamos vestir toda a armadura de Deus. Cingimos os nossos lombos com a verdade. Tomamos a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra rema de Deus. E temos decolagem. Vamos aplaudir o Senhor e dar a Ele louvor hoje. Você ama o Senhor? Você está animado por poder servir ao Deus vivo? Não é incrível conhecer tantas pessoas maravilhosas de Deus? No domingo, tivemos a irmã Terry Spears conosco. Nossa igreja sediou o primeiro retiro de viúvas da nossa organização e foi um momento lindo. Foi algo muito, muito sagrado. Cada uma dessas mulheres atravessou aquele vale da morte, deixou um parceiro para trás ali, deixou-o com Jesus, e agora estão caminhando com Jesus sozinhas. E as histórias delas são dolorosas, mas ao mesmo tempo são lindas pela forma como Deus está agindo em suas vidas. Fantástico! Um agradecimento especial a Kelly Middleton por todo o seu excelente trabalho, assim como ao Ministério Feminino. A irmã Teni falou no sábado, na sessão de encerramento, e elas ficaram conosco no domingo. E a irmã Terry Spears falou tanto no nosso culto das 9 horas quanto no das 11h15 aqui na Charte Triunfam. Se você quiser assistir, pode ir à nossa página do Facebook ou do YouTube e assistir por lá. Páginas ou canais da Charte Triunfam. Mas, ela trouxe uma palavra poderosa. Uma palavra realmente poderosa para nós, e compartilhou seu testemunho dos milagres, 27 vezes ressuscitada dos mortos, e 10 anos de sofrimento. E então Deus realizou todos esses milagres criativos. Que houve um transplante completo de ossos que Deus deu a ela. E o irmão Barnes teve 2 visões. Uma, era que os ossos dela, pareciam quase uma estrada. Eles estavam todos fragmentados e rachados. E isso era verdade.
Por causa de todos os medicamentos e tudo que ela tinha tomado tentando lidar com esse mistério transmitido pelo ar, esse vírus transmitido pelo ar, isso deixou os ossos dela frágeis. Disseram que eram como os de uma mulher de 90 anos com osteoporose. Frágeis, com fraturas. Ela usou cadeira de rodas, não andava. Ele disse, não se preocupe. Ele disse, porque eu vi outra visão e seus ossos estavam perfeitos. E em algum momento entrar naquela cadeira de rodas, descer o corredor e chegar até o raio-x, Deus deu a ela ossos novinhos em folha. Eles tinham feito um exame nela 2 semanas antes. Eles a examinavam a cada 2 semanas porque os ossos estavam se deteriorando muito rápido, e Deus milagrosamente deu a ela ossos novinhos em folha. E alguns meses depois, ela estava com o fígado distendido, 5 vezes o tamanho normal. Todos os órgãos dela começaram a voltar ao normal, mas o fígado, o fígado estava literalmente saltando para fora, distendido. E ela estava em uma conferência quando um homem se aproximou e disse, nunca fiz isso antes, nunca disse isso antes. Deus está prestes a te dar um fígado novinho em folha. E imediatamente mudou. Desceu e ela tem um fígado novinho em folha. Ela contou essa história e a presença de Deus era tão forte por causa da realidade de um testemunho moderno de milagres extraordinários. Uau! Foi incrível! E a nossa fé simplesmente disparou. O dom da fé está presente em nossa igreja e foi totalmente despertado. Tivemos 15 milagres no nosso culto das 9 horas, que é o nosso culto menor. Ainda estamos construindo esse culto. E então, no das 11h15, tivemos 19 milagres notáveis. Absolutamente incrível. Ela entrou no escritório. Ela disse, sabe, eu beijei muitos sapos para ter um culto como esse hoje. E ela estava dando a entender que, sabe, você beija o sapo antes de encontrar o príncipe e, bom, qual deles é o príncipe? Você tem que continuar beijando os sapos até encontrar o certo. Era só uma metáfora, mas ela estava dizendo, já estive em muitos cultos que não foram assim, para que eu pudesse, no fim das contas, estar em um culto como esse. Ela disse, eu queria que fosse assim todo domingo. Eu realmente acredito que Deus tem nos conduzido por essa temporada de sofrimento e por esse tempo. E tudo isso foi preparação para nos levar a uma aceleração no reino de Deus. Então estamos avançando e é hora de darmos passos. Nós precisamos seguir em frente. Ontem, eu só entrei rapidinho, sem nenhum aviso prévio, e acho que cerca de 100 pessoas entraram comigo, e eu falei sobre renovar nossa visão. Que precisamos de um reinício de visão, e que é realmente importante permanecermos focados. Quanto mais focadas e específicas forem nossas orações, mais focada, será nossa fé, e mais resultados teremos. Orações gerais trazem resultados gerais. Orações específicas trazem resultados específicos. Então, agora, estamos tentando processar a velocidade das mudanças que estão acontecendo no mundo. A Bíblia diz, o conhecimento se multiplicará e muitos correrão de um lado para o outro. Todo esse movimento está acontecendo e, quando você tem muito movimento em uma civilização avançada, isso torna mais difícil gerenciar o mundo espiritual. Então, deixa eu te dar um exemplo. O aeroporto Hartsfield de Atlanta é considerado, o hub mais movimentado dos Estados Unidos. A Delta entra e sai de lá. Então, a piada era, quando eu viajava de Delta. Quando eu morava no meio oeste, eu viajava muito de Delta. Sempre diziam, no caminho para o céu, você vai ter que passar por Atlanta. Porque era assim, toda conexão. Eu sempre tinha que fazer conexão em Atlanta. Não importava para onde eu fosse. Agora moro na região de Houston. Então tenho uma companhia aérea diferente. O hub deles é aqui. Então viajo principalmente de United e às vezes de Southwest, que também tem hub aqui. Na maioria das vezes de United, especialmente em voos internacionais. Tento viajar de United ou de alguma parceira deles. Mas a ideia é que esses aeroportos recebem milhões de pessoas todos os anos e milhares de pessoas todos os dias que passam por eles. Se você pensar em grandes cidades com hubs, como Nova York, com 3 aeroportos, ou Chicago, com 2 aeroportos, ou algumas dessas cidades internacionais, como Singapura ou Hong Kong, uma quantidade enorme de tráfego.
Atlanta, por exemplo, sendo um dos aeroportos mais movimentados ou mais movimentado dos Estados Unidos. Houston, todos esses lugares. Pense em quantas pessoas chegam de quantos países diferentes e que tipo de mundo espiritual trazem. Que demônios? Por quanto tempo ficam na cidade? Estão só de passagem ou vão permanecer? Quando eles chegam, será que estão trazendo reforços? Então você pensa, bom, nós vencemos esse espírito, mas depois vem reforços de pessoas do mesmo tipo que estão entrando nesses mundos espirituais. Em certo momento, o Senhor me disse que havia 2 milhões de pessoas possuídas por demônios na cidade de Nova York. Quando você pensa na quantidade enorme de pessoas que estão sob o poder de Satanás, que são diretamente influenciadas e possuídas por Satanás, e ainda assim você diz, bem, estamos tentando conquistar uma fortaleza. Isso acontece porque todas essas vontades rebeldes, junto com toda a tecnologia avançada, estão facilitando tudo o que a carne deseja. Então, novamente, é uma renovação do espírito da Babilônia. A Bíblia nos diz que a Babilônia misteriosa é o que estamos enfrentando. Babilônia, Babilônia. Babilônia caiu, caiu. Então, está dizendo que existe um espírito físico da Babilônia e também há algo espiritual que é o correspondente disso, que está no reino invisível, no reino celestial. E nós estamos lidando com essas coisas. Ou seja, haverá coisas que são auxiliadas pelo mundo material natural, onde elas estão sendo construídas. Por exemplo, os grandes lagos foram projetados. Eles nem sempre estiveram aqui. Eles foram criados. As cataratas do Niágara, você sabia que elas podem ser desligadas? E elas podem ser ligadas. Pense na infraestrutura das redes de satélite, pense na infraestrutura do Wi-Fi e da tecnologia que nos conecta em uma velocidade relâmpago através dos oceanos por meio do celular. E você pensa nesses cabos, nessas linhas que eles estendem pelo fundo dos oceanos, e mesmo assim é incrivelmente rápido, em questão de segundos. Quando minha esposa estava na Índia, ela me mandava vídeos e falava comigo ao telefone e enviava vídeos ao mesmo tempo. E eu fico pensando, uau, que tipo de tecnologia a gente tem para conseguir fazer isso? O mundo inteiro está conectado. E ainda assim o homem fez isso. O homem fez isso. E se eles podem ligar, eles também podem desligar. Pense no sistema bancário. Eles construíram um sistema bancário internacional, o sistema SWIFT e outros sistemas como esse que conectam bancos do mundo todo. Só existem 3 países no mundo que ainda estão fora da rede, que têm apenas sistemas bancários internos e não estão conectados à rede global, que são o Irã, a Coreia do Norte e Cuba. Esses são os únicos 3 mercados no mundo que não estão conectados. E a pressão política dos mercados globais, das redes globais e do conglomerado global de governos está tentando nos empurrar para isso. Porque, uma vez que todas as nações estejam presas nesse sistema, e depois que migrarmos para o digital, você vê isso com o Trump fazendo uma reunião especial na Virgínia, um encontro exclusivo onde as pessoas estavam comprando a criptomoeda do Trump, e alguns estavam pagando $40 milhões para estar lá. Do que se trata tudo isso? A criptomoeda do Trump, e ele está se reunindo com eles como presidente, mas está falando apenas de negócios e isso não tem nada a ver com os Estados Unidos. É só sobre negócios. O que é tudo isso? O que o Trump está fazendo com os estados do Golfo, os 22 estados do Golfo, fechando todos esses acordos de negócios e recebendo um navio de luxo de $800 milhões como presente? E eu quero dizer, o que é isso? O que está acontecendo? O avanço dos negócios e da tecnologia e a tentativa de unir todo mundo. Eles estão tentando usar a economia para pressionar politicamente e criar paz no mundo. Parte disso é o avanço da tecnologia e o compartilhamento de tecnologia. E então, nós tínhamos medo da economia digital no começo. Agora, estamos quase com medo da moeda física fiduciária. Não vão mais fabricar moedas de 1 centavo. Isso está sendo gradualmente eliminado. Temos 140 milhões de centavos em circulação. Então, não se preocupe com isso.
São 140 milhões delas. Eu acho que temos o suficiente para dar troco, mas não estamos fabricando mais porque custa 4 centavos para os Estados Unidos fazer cada moeda de 1 centavo. Então, isso não faz sentido. Acho que são 54 milhões de dólares de economia para o contribuinte americano só por eliminar a moeda física. Eventualmente, vamos ser convencidos de que não precisamos de uma economia física de jeito nenhum. Por quê? Porque o mercado negro está permitindo que todas essas transações aconteçam, porque temos dinheiro em espécie, negócios em dinheiro. E como dizem há anos, dinheiro é rei. O que acontece quando o dinheiro em espécie acaba? Bem, de repente, todas essas redes do mercado negro, ninguém mais vai pagar em dinheiro, mas aí tudo poderá ser rastreado. Então estamos trazendo as criptomoedas, estamos trazendo a inteligência artificial e agora ficamos um pouco nervosos. Agora vemos o valor do digital. A gente nem precisa mais de recibos, de verdade. Nós temos, mas na verdade nem precisamos porque sempre existe um registro digital em algum lugar. É por isso que eles adoram a criptomoeda, porque existe um livro-razão, e esse livro-razão é correto e não pode ser fraudado. Você não pode duplicar o livro-razão. E que isso elimina o intermediário e que nos permite conectar diretamente, então agora tudo será criptografado. Tudo no mercado negro vai ser cripto. Eu troco essa quantia por aquela, e não tem bancos para fiscalizar, mas nós conseguimos ver entre nós mesmos e construir confiança. Então, existem todas essas coisas. Confiamos nisso ou usamos? A gente não usa. Olha o Ethereum, como está indo. Olha Bitcoin tamanho está agora. Cara, a gente devia ter entrado antes. Se eu tivesse entrado, eu teria. Sim, e eu também já tive criptomoeda que fracassou. Eu tive moedas que tiveram muita fraude envolvida e, o que eu tenho agora não vale nada. E era para valer, sabe, $500 mil. Assim, de repente, sumiu. Então, você fica pensando, ok, sabe, o valor era para subir, para descer. Há tanta coisa. Confiamos ou usamos, ou não usa. Qual é a visão de um cristão? Um cristão deveria trabalhar com inteligência artificial, um cristão deveria trabalhar com criptomoeda. Aconteceu o mesmo. Lembro quando surgiram os primeiros códigos de barras. Eu estou namorando a mim mesmo. Eu era bem criança, mas lembro de todos aqueles pregadores de profecia dizendo que os códigos de barras eram a marca da besta, e a gente costumava ir a mercados que ainda só aceitavam dinheiro ou só passavam o cartão, e mesmo assim, ficávamos receosos de passar o cartão. Mas os códigos de barras, estávamos a um passo de colocar um código de barras em uma caixa de cereal para colocar um código de barras na sua mão ou na sua testa. E se eles podem apitar do mesmo jeito para você. A gente sente toda essa tecnologia avançando ao nosso redor. O que devemos fazer? Devemos orar sobre isso? É como aquela velha pergunta do filme O Violinista no Telhado para, você sabe, aqueles judeus russos? Era a parte da história em que os pogroms estavam começando e o governo russo estava começando a pressionar, os czares estavam começando a expulsar alguns dos judeus. E, então havia uma tensão crescendo naquele clássico antigo. Se você já assistiu ou viu antes. E um dos homens judeus, pergunta ao rabino, existe uma bênção para o czar? O czar seria considerado um gentio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também era alguém que não estava sendo positivo com eles. E o velho rabino, diz que existe uma bênção para tudo. E ele diz, bom, então qual é a bênção? Existe uma oração? Devemos orar sobre a inteligência artificial? Devemos orar sobre isso? É perigoso. Quando eu digo que existe uma ameaça oculta na inteligência artificial, há uma ameaça óbvia na inteligência artificial de que a inteligência artificial, em algum momento, tomaria conta, do jeito que vivemos hoje. Essa é a ameaça existencial a mais fé. Como se diz, a ameaça extra-existencial. Eu não estou falando isso abertamente.
Mas essa é a ameaça com a qual todos nós temos nos preocupado, desde Elon Musk, que trabalha com essa tecnologia, até todo mundo. Nós já ouvimos isso. O quão rápido ela pode aprender, o quão rápido esses computadores funcionam. Já fizeram filmes sobre isso, onde, você sabe, a inteligência artificial começaria a pensar por conta própria e decidir que a raça humana, ou certas partes dela, deveriam ser eliminadas. O cálculo diz que eles são perigosos. É toda a ideia sobre o carro autônomo, as suas decisões baseadas em inteligência artificial. Seria melhor para esse carro bater aqui do que se envolver em um acidente maior ali adiante? E, sendo um computador, ele ficaria satisfeito em fazer com que o carro em que está cause um acidente que mate apenas uma pessoa, ao invés de possivelmente matar mais pessoas. Então, ele vai permitir que o carro seja comprometido, enquanto uma pessoa dirigindo só vai pensar na sua própria segurança. E, bem, espera aí, qual dessas opções nós queremos? Queremos ser egoístas pensando apenas na nossa própria sobrevivência ou deveríamos ter algo neutro, objetivo, que tome as decisões? Mas então, quem programa isso e quem decide? Existe um ser humano em algum lugar ou talvez exista outra entidade em algum lugar? Qual sistema de valores ela utiliza? Essas são todas grandes questões morais que estão sendo levantadas, e é por isso que existe hesitação. Mas agora temos inteligência artificial no seu celular, inteligência artificial nos seus computadores. Quero dizer, você pode resumir e-mails e resumir suas mensagens de texto agora, e ela está ali para te ajudar a enfrentar o trânsito. O Google Maps você sabe, agora eles têm o Waze e o Waze foi, incorporado ao Google Maps, e ele usa os celulares de todo mundo à sua frente para te avisar sobre problemas, na estrada à frente. E eles até vão te perguntar enquanto você dirige, aquele objeto ainda está na estrada. Aperte sim se ainda estiver lá, não se não estiver. E vai perguntar, ainda está lá? O policial ainda está lá? Tem um radar de velocidade chegando. Quantos de nós somos gratos por essa tecnologia que funciona? Não tem alguém nos bastidores te enviando essa mensagem de texto. É um programa de computador que está pegando todos esses dados de tudo isso em tempo real e nos dando informações. Uau, somos muito gratos por isso. As pessoas estão até aprendendo a responder de forma mais adequada em situações de tensão, em negociações intensas. Inteligência artificial, como eu devo, escolha o seu nome. Google, ok, Meta, ok, Siri, ok, seja quem for, como eu devo responder, ou ChatGPT, como eu devo escrever este trabalho, que abordagem devo usar? Quero dizer, por exemplo, eu posso até dizer que meus alunos na aula de ATS, eles usaram inteligência artificial para responder a uma pergunta que eu dei para eles. É impressionante. Então, de certa forma, sim, a inteligência artificial está tornando nossa vida melhor e por isso estamos abraçando ela nos níveis mais básicos. Estamos vendo o valor disso. Eles dizem que até mesmo na programação, isso já economizou 470 anos de programação. Só no último ano, economizou 470 anos de trabalho de programadores humanos em comparação com a programação feita por inteligência artificial. É absolutamente impressionante o quanto a inteligência artificial está crescendo. Qual é a ameaça oculta? A grande ameaça óbvia, as grandes coisas que já vimos sinais de alerta, e aí estamos vendo isso nesse nível mais baixo. Não é perigoso. Resumir um documento do Word. Quero dizer, isso não está dominando o meu mundo. Está tornando meu mundo, minha vida, mais fácil. E é aqui que está a ameaça oculta. A ameaça oculta é que eles vão permitir que todas essas IAs menores tornem nossa vida mais fácil, mas isso também está nos ensinando a ser preguiçosos e a depender cada vez mais dos computadores. Minha esposa fez uma observação sobre mim outro dia, e ela estava certa. Eu estou usando o GPS o tempo todo, mesmo quando eu sei para onde estou indo. Ela falou, você sabe para onde está indo,
não precisa disso ligado. Mas eu fico, não, preciso deixar ligado para monitorar o trânsito. Ela diz, eu sei para onde vou, não preciso de GPS. Meu Deus, o Bluetooth não conectou com o carro. E ela falou, Jason, o que há de errado com você? Você sabe o caminho. E eu percebi o quanto já sou dependente disso, e talvez muitos de vocês já saibam do que estou falando. E em países em desenvolvimento ao redor do mundo, é isso que está chegando. No mundo todo, eles vão usar isso. E isso é tão útil de tantas maneiras. E ainda assim existe essa ameaça oculta. Existe essa ameaça oculta de que vamos ficar tão relaxados e tão preguiçosos que, aos poucos, vamos permitir que coisas aconteçam ao nosso redor que vão nos deixar tão dependentes que não vamos mais nem mesmo precisar confiar na nossa intuição dada por Deus ou na nossa própria direção. Acho que precisamos tomar cuidado com isso, com a ameaça oculta de perdermos nosso discernimento, perdermos nosso senso de objetividade, perdermos nossa capacidade de ouvir Deus claramente e perdermos nossas disciplinas espirituais, onde podemos criar um mundo artificial em tudo. Quero dizer, música, canto, cultos, até mesmo mensagens sendo pregadas, artigos sendo escritos. Quero dizer, se você não sabe disso, para aqueles que estão no mundo dos esportes, a ESPN, muitos dos artigos que são publicados na ESPN são artigos gerados por inteligência artificial. Tantas coisas ao nosso redor, eles estão apenas pegando informações que já existem e dizendo, compile isso desse jeito, e pronto. Meu filho está me dizendo que agora eles precisam ter detectores de inteligência artificial, para garantir que as crianças realmente estão compreendendo na escola, porque muitos estão usando inteligência artificial para responder as perguntas. Agora, deixa eu te dar um contraste bem grande. E eu não estou dizendo que são iguais, mas estou te mostrando um paralelo. E depois vamos orar sobre isso. E eu vou te dar algumas possíveis soluções. Ok. Nós lidamos com. E quando eu digo lidamos com, isso parece negativo. Nós tivemos uma interação com, e também tivemos que lidar com os demônios ao redor da situação, mas havia uma bruxa de altíssimo nível que, foi convertida, pelo menos uma das suas personalidades. Depois descobrimos que ela tinha 16 personalidades, e isso foi feito de propósito. E eu não tenho tempo para entrar em toda a história dela. É muito fascinante. Existem volumes de anotações que foram escritas sobre o caso dela. Ela teve que mudar de nome algumas vezes. Houve uma maldição universal lançada contra ela quando se converteu. Pelo menos quando ela deixou seu coven e passou a fazer parte de uma família menonita nos arredores de Columbus. Meu cunhado costumava ser menonita, depois se tornou pentecostal, e então, um dos irmãos menonitas dele, amigos da comunidade dele, tinha se conectado com essa bruxa e começou a contar para ele a história de como ela estava morando na casa deles, mas era algo além do que eles conheciam a partir do discernimento espiritual deles. E ele estava lá apenas para uma consulta médica simples. Ele confiava nele, então ia visitá-lo como ex-menonita, e dizia, preciso que você converse comigo. Mas, enquanto ele estava fazendo esse exame médico, esse check-up médico, ele contou que estava orando e, esse homem amiche muito sincero, desculpe, homem menonita, eles são diferentes. Os menonitas são um pouco diferentes dos amish. Homem menonita disse que o Senhor falou para ele que ele precisava de mais poder, então ele deveria conversar com seu amigo pentecostal, ex-menonita. Então eles nos convidaram para fazer parte desse processo. E começamos a conversar com eles sobre receber o poder do Espírito Santo, o que isso significava. Almocei com esse homem um dia, só eu e ele. Nós também tínhamos interações com ela. Agora, o que descobrimos é que, quando ela era criança,
Como parte do treinamento dela para se tornar uma bruxa de alto nível, os pais dela, primeiro, a envolveram em um sacrifício humano quando ela tinha, acho que, 4 anos de idade, e depois atribuíram guias espirituais para ela. E esses guias espirituais se manifestavam todos os dias, e os pais dela disseram: nós não somos mais seus pais. Estes são seus pais agora. E eles a entregaram para esses 2 guias espirituais, e esses guias espirituais faziam tudo por ela. Eles ensinavam ela até a amarrar os sapatos. Eles davam as respostas para ela quando ela ia para a escola. Eles sussurravam no ouvido dela as respostas para cada problema. Então, ela não tinha compreensão real. Ela só tinha clarividência. E eles a deixaram tão dependente deles que, quando aqueles demônios foram expulsos dela, ela literalmente não sabia como amarrar os próprios sapatos. Eles tinham dito tudo para ela desde que ela tinha 3 ou 4 anos, até a época em que acho que ela já tinha uns 20 anos, talvez um pouco mais velha, por volta de. Ela tinha entre 18 e 20 anos. Era muito difícil discernir porque, ela era meio que um ID. Você não conseguia dizer se ela era homem ou mulher. Eles a fizeram, como não binária, de propósito. Deram a ela um nome não binário. Ela era, meio obesa. Você realmente não conseguia perceber, sabe, pelo formato do corpo ou qualquer coisa assim. Não havia nenhuma maneira de indicar. Nós descobrimos que ela era realmente mulher, mas, eles fizeram isso com ela e era como se ela tivesse sido colocada em uma posição tão dependente que estava tendo que reaprender tudo. Eles tiveram que começar do zero com coisas extremamente básicas quando aqueles demônios saíram dela. Sabe, nós vimos essa história, e ela rapidamente começou a aprender, e rapidamente pegou o jeito, mas ela estava tão no mundo espiritual, tão conectada ao mundo espiritual, que mal sabia como funcionar no mundo natural. Eu fiquei surpreso com isso. Agora, isso me afetou, de uma forma muito motivadora como cristão. Que se o diabo leva as pessoas tão longe para uma dependência direta dele, e ele vai apenas atormentá-las e fazer todo tipo de coisa com elas. Uma das coisas que ela nos disse, ela falou: eu fico tão impressionada com a falta de disciplina entre os cristãos. Ela disse: Satanás não nos permitiria ser preguiçosos. Ela disse: eu posso te levar agora a um lugar onde há 10.000 bruxas jejuando, jejuando por 7 dias. Ela disse: isso acontece todo ano, onde 10.000 bruxas se reúnem para jejuar e orar para Satanás. Ela disse: eu fico impressionada com quantos cristãos preguiçosos existem por aí. Ela disse: nós nunca poderíamos agir com esse tipo de preguiça. Satanás nos obrigaria, nos forçaria. E eu pensei: uau, Deus nos move com amor. Ele não nos obriga a fazer nada, ele nos convence, mas isso exige a nossa cooperação, exige a nossa vontade. Satanás quer nos deixar tão preguiçosos, quer nos tornar tão dependentes da nossa tecnologia, tão dependentes de todos os outros sistemas que existem por aí, que acabamos nos tornando parte do mundo babilônico. Nos tornamos os judeus que não querem voltar para casa. Nos tornamos os judeus que dizem: é melhor para nós na Babilônia. Por que voltaríamos para Jerusalém? Havia milhares de judeus que nunca voltaram, e eles se chamavam de judeus puros. Eles diziam que aqueles que voltaram para casa não eram os judeus puros. Eles eram misturados com outros povos. Nós permanecemos puros. Até mesmo o apóstolo Pedro deixou Jerusalém para ir para a Babilônia. Por quê? Porque havia uma concentração maior de judeus lá, e ele era o apóstolo dos circuncisos. E eles acabaram se integrando. Você vê o espírito babilônico. O que ele dizia para eles? Vamos lá, vamos ver isso.
Em Salmos 137, podemos ver isso a partir de uma posição deprimida, desmoralizada, mas também dá para enxergar a partir de um sistema integrativo babilônico. Pense sobre isso. Às margens dos rios da Babilônia, sentamos como exilados, lamentando nosso cativeiro. Choramos com grande amor por Sião. Nossa música e alegria já não eram ouvidas, só tristeza. Penduremos nossas harpas nos salgueiros. Agora vamos ver isso na KJV ou na nova KJV. Aqui, vamos dar uma olhada. Pois aqueles que nos levaram cativos exigiam de nós uma canção, e os que nos destruíram pediam alegria, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar a canção do Senhor em terra estranha? Agora, essas pessoas, isso é quando eles chegaram inicialmente à Babilônia, mas repare que eles estão deprimidos, penduraram suas harpas nos salgueiros e desistiram. Nós nunca vamos voltar para Israel. Nunca vamos voltar para Jerusalém. Nosso templo foi destruído. Acabou. Agora, os babilônios dizem: por que vocês não cantam uma das canções do Senhor? Por que não cantam aqui mesmo? Era isso que eles estavam tentando convencê-los. Duas coisas. Primeiro, as coisas mudaram no mundo. Nós somos a nova superpotência. Vocês não podem fazer nada a respeito. A vida antiga de vocês acabou. Aquele velho mundo passou. Aquela era antiga terminou, está encerrada. Vocês não podem voltar atrás. Agora somos uma civilização avançada, com uma cidade cosmopolita aqui na Babilônia, a terra de muitas vozes. Babilônia significa a terra de muitas vozes ou confusão, porque há tantas culturas diferentes se reunindo no mesmo lugar. É o que eu disse na minha introdução. Como você administra um mundo espiritual quando há tantas culturas diferentes chegando? Não é apenas um espírito. Não é apenas um príncipe. Não é apenas um Deus. Não é apenas um sistema. É o sistema de muitos sistemas. É a cacofonia da confusão. São tantas vozes, e você derrota uma delas e basta virar a esquina para encontrar um outro mundo espiritual completamente diferente. Como lidar com isso? Como superar isso? E todos esses avanços, e então tecnologia, e educação, e economia, e abundância, e riqueza, e olha as oportunidades que temos agora. E os mercadores construíram suas vidas nos rios da Babilônia. Eles construíram Shebar bem ali. Eles desistiram. Mas os babilônios disseram: por que vocês não cantam a canção do Senhor? Vocês não são uma ameaça para nós. A cultura de vocês não pode nos afetar. Então, por que não compartilham sua música conosco e todos teremos uma experiência cultural? Teremos o símbolo de onde vocês vieram e vocês terão, por um momento, aquela aparência de identidade. Vamos até deixar vocês cantarem as músicas antigas. Não é problema para nós. Na verdade, nós celebramos isso. É parte da Babilônia. Todo mundo pode compartilhar suas músicas. Todo mundo compartilha sua cultura. Cada um é quem é. Todos se respeitam e todos vivem em paz, mas não há paz. É tudo uma percepção. É tudo uma imagem. E esse é o perigo da inteligência artificial. Se você não tomar cuidado, a inteligência artificial pode fazer você pensar que eu falo hindi, mas na verdade eu não falo hindi. É uma tecnologia incrível que estamos usando para ajudar na tradução, para nos ajudar a diminuir a distância e espalhar a mensagem. Então, Paulo sabia que Roma era a potência mundial e que eles haviam perseguido a igreja, e mesmo assim ele andava nas estradas romanas e usava sua cidadania romana. Eu acredito que toda a tecnologia que existe no mundo deve ser santificada para o Senhor. Deus colocou Daniel na Babilônia, 3 jovens hebreus na Babilônia, para que ele pudesse levantar uma voz entre as muitas vozes. Para que ele pudesse se destacar entre os deuses, para mostrar que ele era Elohim.
Ele era Deus. Ele era o Deus de todos os deuses e o Senhor dos reis. Mas era necessário que houvesse alguém naquela terra que fosse capaz de trabalhar dentro daquele sistema e acima dele, que pudesse estar no mundo sem ser do mundo, que entendesse como tudo funcionava e, ainda assim, se levasse a um lugar totalmente novo no espírito. E é disso que precisamos agora. Não podemos nos acomodar. Não podemos nos tornar como o resto dos judeus babilônicos, que só 3. Pense nisso. Adoramos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Bum. Sadraque, Mesaque. A gente até canta uma música sobre isso. E Abednego. Bum. A gente ouve sobre isso, canta sobre isso. Adoramos falar sobre Daniel, o rei Dário e todos os seus homens. Jogaram o velho Daniel na cova dos leões. Você sabe, né? Ok. Mas o Senhor interveio, ele os tirou de lá. Ok. É incrível. Pense em todos os judeus que foram levados cativos. Quantos deles se ajoelharam diante daquela imagem de 27 metros, 27 metros de altura, 2,7 metros de largura? Quantos dos judeus simplesmente se ajoelharam e disseram, não vale a pena? Eu posso simplesmente seguir a multidão. Posso fazer o que todo mundo está fazendo. Posso ficar aqui no meio da Babilônia e só ir junto. E a gente sabe que adora Hashem, sabemos que adoramos Elohim. Sabemos disso, mas, sabe, para conviver com todo mundo por causa da pressão, a gente só vai. E eles aos poucos foram se integrando à Babilônia. E agora surge um novo tipo de ideia do que é ser judeu, que nasce desse cativeiro, do cativeiro babilônico. Surge toda uma nova forma de pensar, completamente. Então, só agora que os judeus têm sua própria nação, agora que eles têm suas próprias terras novamente, a diáspora, as pessoas estão fazendo ali e estão voltando para casa. Mas ainda existem milhões ao redor do mundo, milhões de judeus ao redor do mundo que ainda se integraram à sociedade. E eles podem até fazer uma peregrinação a Israel, mas não ficam lá. Será que a igreja pode ter um efeito espelho? E será que a inteligência artificial? Será que a inteligência artificial faz parte disso? A inteligência artificial está nos empurrando para esse mundo sintético ou corremos o risco de perder quem realmente somos enquanto mantemos uma aparência de religiosidade? Esse é o medo, de que isso vá lentamente nos corroendo até um lugar de complacência, até um lugar de simplesmente relaxar nossas defesas. Então, acho que precisamos saber o que é a tecnologia, não ter medo dela, usar a tecnologia, mas também entender os motivos por trás dela e conseguir ir além, ter algo a mais que só vem do Espírito. Agora, é por isso que queremos orar hoje. E eu sei que passei muito tempo nisso, gastei muita energia com isso hoje, mas é por isso que queremos orar. Existem entidades espirituais na hierarquia do mundo espiritual que ele aprendeu, Satanás aprendeu isso com Deus. Então, ele quer ser como Deus, por isso está criando um sistema para tentar refletir a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Então é um pseudo-cristo. Anticristo, pseudo-cristo. O sistema do anticristo é estar em todo lugar, saber tudo e ter todo o poder. Esse é o objetivo do governo mundial. Esse é o objetivo da economia mundial. Esse é o objetivo de toda a tecnologia, da conectividade global do mundo e da religião mundial, reunir todos, nos trazer para esse foco em torno de um sistema anticristo que vai criar uma paz artificial por pelo menos 3 anos e meio.
Nós sabemos disso pelas Escrituras, e a Bíblia também diz que eles destruirão muitos por meio da paz. Mas antes de simplesmente ceder e dizer, essa é a era do anticristo, estamos vendo o anticristo surgir. Meu Deus, estamos com medo da tecnologia. Vamos todos fugir. Vamos desligar nossos computadores e ir morar nas montanhas e cantar Kumbaya até Jesus voltar. Não, 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 não. Esta não é a era do anticristo, esta é a era da igreja. E a igreja precisa se levantar e mostrar a diferença. Precisamos nos posicionar. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser santos. Precisamos sair do meio deles, diz o Senhor, e ser diferentes. Saiam dela, meu povo, ele diz a Babilônia. Saia dela. Ele quer tirar um remanescente que diga, nós sabemos o que é isso. Sabemos sobre esses controles. Sim, vamos usar toda a tecnologia que pudermos para pregar o evangelho, mas estamos no mundo, não somos do mundo. E nós podemos ser. Está pronto? Como Daniel. Daniel resolveu problemas que ninguém do povo deles conseguia resolver. Nenhum deles, dos cientistas daquela época, nenhum dos astrônomos avançados que eles tinham, nenhum dos matemáticos avançados que estavam lá, nenhum dos criativos que havia na Babilônia conseguiu resolver. E com toda a inteligência artificial que existe no mundo, ainda há coisas que exigem inteligência humana, ou melhor dizendo, inteligência divina. O que eu estou orando é para que Deus levante apóstolos globais, profetas globais e intercessores globais, que Deus levante pessoas que estejam à frente da inteligência artificial, que estejam à frente da hierarquia do inferno e dos príncipes deste mundo. Lembre-se da Escritura. Eu cito isso frequentemente no Prayer Nation. Este é outro exemplo. Estou fazendo isso a partir de uma perspectiva tecnológica, os quais nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois, se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os príncipes deste mundo estão reunidos. A Bíblia diz isso. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Há um conselho conjunto que eles estão tomando com o reino espiritual e os reis deste mundo. Não é segredo que Hitler usou a magia negra e consultou a entidades demoníacas para fazer o que estava fazendo. Ele estava constantemente buscando atalhos para contornar o divino e chegar à escuridão. Esse é Satanás. Ele está tentando dar um jeito de escapar da sua sentença. Ele sabe que está a caminho do inferno, mas está tentando encontrar uma forma de mudar a justiça ou o julgamento contra ele. Ele não quer ir para o inferno. Então, no mínimo, ele está tentando levar pessoas com ele e, na melhor das hipóteses, criar um argumento para não ter que ir de jeito nenhum e tentar derrubar toda a hierarquia do céu. Há uma guerra, diz a Bíblia, no céu, e Miguel e seus anjos venceram. Nós sabemos que essa guerra está sendo travada. Quando você olha para Apocalipse 19:19, diz que os reis de umas com as outras. Mas agora, aquele que o detém continuará detendo até que seja tirado do caminho. A igreja é a força que restringe. Precisamos ser os Daniels. Precisamos ser os Josés que resolvem problemas que ninguém mais consegue resolver. Precisamos ser os Mordecais que derrubam a conspiração de Amã contra o povo de Deus. Assim como tentaram destruir o povo natural, também tentarão destruir o povo espiritual. A Bíblia diz que seremos odiados por todas as nações por causa do nome dele. Vai haver um complô, uma estratégia contra o povo do nome. Mas haverá uma ascensão da igreja. Haverá um grande despertar do Espírito Santo e um grande derramamento. E você e eu precisamos facilitar isso enquanto pudermos. Não podemos dormir. Precisamos ter nossa visão clara. Precisamos ser apaixonados, focados e ungidos por Deus para poder discernir. O que estou orando é, Deus, me ajude a ter a mente de Cristo. Me dê a multiforme sabedoria de Deus. Dê à igreja a multiforme sabedoria de Deus, para que estejamos sempre à frente do inimigo. Que o inimigo está reagindo a nós, e não nós reagindo ao nosso inimigo. Essa é a diferença entre os sábios e os tolos.
Essa é a diferença entre os 3 discípulos no Monte da Transfiguração e o restante dos discípulos que estavam na base da montanha. O mundo espiritual responde à sabedoria de Deus. Ele observa Deus agir e então reage. Se não estivermos nesse mover com Deus, se não tivermos a sabedoria divina de Deus, se não estivermos à frente do mundo espiritual, então vamos reagir quando o mundo espiritual retaliar contra nós. Vamos estar constantemente lidando com desastres, problemas, adversidades em tempo real junto com o resto do mundo, e vamos ficar muito cansados. A Bíblia diz que ele tentará desgastar os santos. Ele vai tentar desgastar os santos. Precisamos ser prudentes e não ingênuos. Os prudentes preveem e se salvam, os ingênuos passam e são castigados. É o que a Bíblia diz. Não devemos ser tolos, dizendo, tudo bem, somos ótimos, está certo, somos ungidos, sempre fomos ungidos, vai dar certo. Deus esteve conosco todos esses anos. Não precisamos nos preocupar ou ajustar nada. Estamos bem, tudo ótimo, cansado, vou dormir. Você acorda e se vê em um mundo diferente para o qual não estava preparado. Não tem unção, luz ou direção para isso. Nos dê seu óleo. Não, você precisa comprar. Você precisa pagar o preço e descobrir isso por si mesmo. Não podemos fazer isso por você. Mas sim, todo mundo sempre faz. As virgens tolas não estarão preparadas, porque elas vão entrar em um momento de fadiga com uma falsa sensação de segurança. Então é isso que estamos orando agora. Deus precisa levantar intercessores globais. Deus precisa levantar profetas globais. Deus precisa levantar apóstolos globais. Os 7 anjos, as 7 igrejas, as 7 estrelas, os 7 espíritos. Deus está reposicionando esse castiçal novamente nesses últimos dias. Ele escreveu o livro do Apocalipse para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas não existem mais, então quem deve interpretá-lo agora? Um novo conjunto de 7 igrejas. Quem são? Onde estão elas? Quem vai se levantar? É hora de nós, como igreja global, nos levantarmos. Nos achegamos a Ti em nome de Jesus. Ajuda-nos a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor levante pessoas com revelação e entendimento. Desvenda os pergaminhos. Revela, ó Deus, o que os 7 trovões estão dizendo. Revela, Senhor Jesus, o significado, Senhor Jesus, daquelas coisas que têm sido guardadas em reserva. Dá-nos, ó Deus, a estratégia para este último dia. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a entender a tecnologia, usá-la nos lugares onde o Senhor quer que a usemos, mas sem permitir que ela tenha sobre nós o efeito que a agenda global maior deseja, que é colocar o mundo inteiro em tal conexão que tudo o que precisam fazer é ameaçar desligar e ninguém poderá comprar ou vender. Ó Deus, que todos tenham que ter a marca. Ó Deus, será obrigatório para todos. Senhor Jesus, oramos para que o Senhor nos leve a um lugar no Espírito onde possamos discernir a diferença do que o Senhor nos deu. Ó Deus, como ferramentas para avançar o reino e estabelecer Tua vontade e fazer tudo o que Te agrada, para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para que o Senhor nos ajude e nos dê discernimento, Senhor Jesus, sobre as coisas que estão nos prendendo, nos conectando ou nos envolvendo tanto que não conseguimos perceber a diferença e estamos completamente enganados. Ele enganaria até mesmo os eleitos, se fosse possível. Eu oro para que seja impossível que os teus eleitos sejam enganados, mas, ao contrário, oro em nome de Jesus para que todos que estão no topo dessa tecnologia, que conhecem seus limites, que estão tentando resolver problemas agora, que estão tentando encontrar respostas neste momento. E eu sei, Deus, assim como os técnicos usam isso para resolver problemas complicados em tempo real nos jogos, no basquete, no futebol americano ou no beisebol, eles estão usando essas análises. Então, eu sei que os governos também estão fazendo isso.
Eu sei que há fuzileiros navais fazendo isso. Eu sei que há membros da Delta Force usando isso. Eu sei, Deus, que existem infraestruturas inteiras de cálculos políticos sendo feitos no tabuleiro geopolítico, e eles estão tentando descobrir até mesmo fontes de alimento, economias e tudo isso. Eles estão usando inteligência artificial até que vai chegar um ponto, ó Deus, em que uma entidade espiritual vai intervir, e a Bíblia diz que a besta dará a vida. O dragão dará a vida à besta. O dragão dará a vida. Vai ser uma entidade real agindo na inteligência artificial. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter uma sabedoria que seja maior, ó Deus, do que qualquer computador, do que qualquer algoritmo, do que qualquer dispositivo de autoaprendizagem. Que haja uma sabedoria que o Senhor conceda à igreja, ó Deus, para cumprir a tua vontade e resolver problemas. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que venha uma confiança, para que haja um Daniel, onde haja uma credibilidade estabelecida. Que haja uma credibilidade estabelecida entre homens e mulheres de Deus, que o Senhor levante líderes em todo o mundo, em cada cidade. Ó Deus, especialmente nas nossas cidades mais influentes ao redor do mundo. Ó Deus, que andem entre reis, que andem, Senhor Jesus, entre os grandes homens da terra, que andem entre os tomadores de decisão, ó Deus, e que a sabedoria de Deus e a moralidade do céu, ó Deus, a santidade de Deus estejam em evidência. E que a piedade seja um contraste com a lógica fria e calculada do que estamos tentando realizar nos reinos dos homens. Qual é o avanço dos reinos dos homens? Nossa agenda pessoal. É isso que queremos. Coloque em um computador e nos ajude a conseguir o que queremos. Isso não passa de feitiçaria. Isso é feitiçaria, rebelião. Mas eu oro, Senhor, por aqueles que veem os perigos e percebem as ameaças que isso causa. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Iso Doriala. Bacatalacai. Não nos deixe cair ou ser pegos em armadilhas. Ó Deus, livra-nos da armadilha do inimigo. Eu não sei por que isso está tão forte em mim. Passei tanto tempo nisso hoje. Mas oro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça o necessário pelo teu povo para nos capacitar. Dá-nos dons sobrenaturais que sejam maiores, ó Deus, do que qualquer tecnologia gerada por computador ou qualquer vantagem ou percepção. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a saber, ó Deus, a diferença entre sabedoria e conhecimento, informação e discernimento. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a te ouvir claramente. Ajuda-nos a ouvir tua voz claramente. Em nome de Jesus. Certo, batam palmas para o Senhor. Deem glória a Ele agora mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero encerrar com uma oração. E eu realmente senti isso no Espírito Santo ontem. O Senhor, me deu isso. E o que Ele disse é que havia algumas coisas profundamente enraizadas que ficaram da Covid. E que algumas coisas continuaram com a guerra espiritual avançada que temos travado, o que criou o equivalente a um PTSD. A gente pensa nisso apenas, sabe, de um ponto de vista de trauma, um trauma de infância, talvez de abuso. Talvez seja um trauma de um acidente grave, ou talvez, de ter se queimado, ou talvez de ter sobrevivido a algo, que era para te destruir, para te matar. Talvez você tenha saído de uma longa batalha contra uma doença. Talvez você tenha passado por, perdas, muitas perdas, e isso, pode ser traumático. Existe uma abundância de medicamentos que, as pessoas estão tomando porque estão tentando lidar, antidepressivos, etc., por vários motivos. Nós estamos mais familiarizados com o TEP quando falamos sobre guerra.
Pessoas voltando para a casa você sabe, do Iraque ou voltando de uma missão e vendo coisas, você sabe, durante o serviço que são muito, muito traumáticas. Uma vez, anos atrás, eu preguei para um pastor que tinha estado na guerra do Vietnã e os anciãos da igreja disseram que havia momentos em que ele simplesmente entrava em depressão e eles realmente tinham que orar por ele. E ele nunca falava sobre o que viu ou ouviu porque era simplesmente muito traumático. Essas são as coisas sobre as quais mais falamos ou mais pensamos quando falamos de TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático, onde, você sabe, um barulho, um som ou alguma coisa pode simplesmente te desencadear. Nós já vimos pessoas em vários estágios disso. Eu acredito que a guerra espiritual também pode ter um efeito sobre a nossa mente. Você pode passar por temporadas prolongadas de guerra espiritual intensa, onde o volume de oração intensa, de batalhas e de uma coisa atrás da outra, uma coisa em cima da outra, sem nunca ter uma pausa de verdade, pode realmente ter um efeito sobre você. Nós passamos pela intensidade da Covid, e foi uma ameaça física, foi uma ameaça mental, houve pressão emocional, mas também houve uma quantidade enorme de guerra espiritual. E eu estava presente todos os dias durante aquele período. Muitos de vocês sabem disso. Foi quando vocês se conectaram com a Prayer Nation. Eu estava lá todos os dias e senti esse estresse, senti essa pressão. Agora estou sentindo a intensidade de Deus, renovando a guerra espiritual e nos preparando para entrar em uma temporada onde vamos conquistar novos territórios. E o que o Senhor está me mostrando é que ainda existem algumas coisas que permanecem, que entre a Covid 2025, passamos por muita guerra espiritual em 2024. Ainda havia coisas que estávamos processando em 2023. A gente pensa só em 2020 e 2021, mas teve muita coisa que ficou, que ainda estamos lidando. Alguns estão lidando com lesões causadas por vacinas. Estamos vendo muito disso, agora. Lesões causadas por vacinas sobre as quais ninguém pode falar. É um tabu falar sobre isso. Eu posso dar muitos relatos anedóticos de pessoas na nossa igreja ou na nossa comunidade que, tiveram lesão causada pela vacina da Covid. Algumas coisas eram obrigatórias, eles tinham que fazer. Eu não sei ao redor do mundo o que vocês ouviram ou o que vocês viram, mas algumas das consequências para a saúde que estão aí. Eu acredito que Deus pode curar e libertar de qualquer enfermidade, de qualquer doença, inclusive lesão causada por vacina. Mas também acredito que, nesse processo, pode haver não só danos ao sistema imunológico, como vemos com esse tipo muito específico, meio que cooptação do seu próprio DNA entrando ali, nosso DNA, mexendo de certa forma para alterar como o seu corpo reage contra doenças, para sequestrar o seu sistema imunológico. Eu acho que pode haver também um sequestro espiritual dessas coisas, onde você simplesmente não tem mais o discernimento ou não tem mais a força, ou não tem mais a clareza que tinha antes, ou simplesmente não tem mais a tenacidade para continuar lutando, ou simplesmente não consegue mais orar por muito tempo, ou simplesmente não tem mais o desejo de entrar nesses lugares porque você já lutou tanto, ou acreditou tanto, ou resistiu com tanta intensidade. E a percepção que voltou para você do mundo espiritual foi: não valeu a pena. Meça isso da forma que quiser, mas o resultado final foi: eu não sei se consigo fazer isso de novo. Não valeu a pena. E isso acontece porque você tem um PTSD do que já passou. Deus quer liberar isso, todo esse trauma,
tudo isso e te ajudar a ser renovado na sua mente, a ser renovado no seu espírito. Aqui está a resposta. É assim que funciona. Do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você está em uma luta, você se fecha. Quando você está em uma batalha espiritual, resista ao diabo e ele fugirá. Então é uma resistência. Resistência é o fechamento de portas, é a construção de muros, é permanecer na brecha até que ela seja fechada, é restaurar a cerca, é estado de alerta máximo, uma colher de pedreiro em uma mão e uma espada na outra, como Neemias. Mas quando os portões estão estabelecidos e quando tomamos os portões, agora controlamos o que entra e o que sai. E assim, fechamos esta porta, mas abrimos aquela. Então, precisamos estar fechados para o inimigo, mas manter nosso espírito aberto para Deus. E o que o inimigo quer é que, se ele não puder nos destruir, ele quer que nossa vigilância nos desgaste. É como a guerra do Vietnã. Eu não percebi que durou 2 décadas. De alguma forma, eu não sabia que foi de 1955 a 1975 que o Vietnã do Norte não atacou o objetivo deles, a estratégia de ataque deles contra os Estados Unidos era: nós vamos vencer, vocês não perdendo. Se a gente conseguir apenas sobreviver, vamos desgastar vocês com o tempo, vamos cansar vocês, vamos levar vocês a um ponto em que, mesmo que o exército de vocês seja superior ao nosso, vamos ficar escondidos nessas selvas, sabotar vocês o bastante e continuar renovando nossas tropas. Eles colocaram 800.000 soldados contra 150.000 soldados americanos. Nós vamos morrer. Mais de nós vão morrer antes que vocês possam vencer. E nós vamos acabar com vocês. Vamos acabar com vocês desse jeito, pela inércia, pelo cansaço. E foi isso que aconteceu. No fim, nós simplesmente saímos do Vietnã. As perdas foram demais. Eu acho que o inimigo às vezes tenta usar o mesmo tipo de tática conosco para nos fazer sentir tipo, ok, estamos contra você, mas, achamos que a batalha já teria acabado agora. Achamos que já teríamos vencido isso, e é um principado sendo substituído por outro, porque temos tantos reforços que, nós vencemos aquela batalha, mas aí veio um reforço. Nós conseguimos afastar essa escuridão, mas então alguém trouxe ela de volta. Então precisa haver, para que possamos vencer de verdade e andar em vitória e liberdade, precisamos agir no Espírito somente de acordo com o que Deus está nos dizendo para fazer, e nada além disso. E precisamos manter nosso espírito aberto. Quando Eglon era rei, ele tomou a cidade das palmeiras e oprimiu Israel, e eles tiveram que pagar tributo por 18 anos. Quem Deus levantou para derrotar esse homem obeso que havia tomado a cidade das palmeiras, Jericó? Como eles superaram isso? Imensidão da carne e uma conquista da flexibilidade. A palmeira pode se curvar na tempestade. Ela pode fluir, pode se mover com o vento. Eu tirei sua capacidade de fluir com o vento. Eu tirei sua espiritualidade. Eu substituí isso por uma abundância de carne. Quem Deus levantou? Ele levantou Eude, que era canhoto, ou seja, vinha de um ângulo diferente, mas também estava em seu juízo perfeito. Pessoas canhotas usam o lado direito do cérebro. Uma nova mentalidade, uma mente correta. E então, em vez de uma espada, ele levou um tributo. Ele usou um presente. O presente o levou para trás das portas fechadas, e o que ele fez foi passar por todos esses outros inimigos e atacar apenas uma vez para derrubar o rei.
Depois ele fechou as portas, escapou, e então convocou um exército. Eles partiram para o ataque e recuperaram sua terra. Eles precisavam de nova mentalidade, vir de um novo ângulo, da tribo de Benjamim, que significa filho da mão direita. Ele precisava ter autoridade espiritual. Ele usa a autoridade espiritual primeiro com o domingo, dom te leva para trás das portas. Então, estou usando meus dons para agir primeiro ao invés de simplesmente correr para a batalha. Então precisaram redefinir como faziam guerra. Precisaram redefinir porque jeito antigo só desgastava. Não tinham, eles tinham. E eles não conseguiam fazer do jeito convencional. Então, eu acho que agora nós precisamos permitir que Deus nos limpe de todos os fracassos do passado. 18 anos daquela opressão que foi para Israel, para eles. Para nós, precisamos redefinir nossa mentalidade espiritual. Precisamos nos abrir e dizer, ok, Deus, me dá um novo fluir do Espírito. Me dá um novo entendimento. Senhor, eu preciso olhar para isso de uma nova perspectiva. Me ajuda agora. E então vir com autoridade espiritual e com um golpe rápido, eliminar de uma vez só. Ele disse, eu tenho uma palavra de Deus. Ele usou a palavra que recebeu do Senhor, a palavra rema e os dons espirituais para lhe dar acesso ao lugar onde precisava chegar. Um golpe estratégico, ele entra e sai, e ninguém nem percebeu que ele esteve lá. É isso que precisamos fazer. É isso que Deus quer para nós, nos tirando dessas coisas trabalhosas. E nós agimos rapidamente com o poder de Deus. E então nós entramos, partimos para o ataque, não para a defesa, pronto para orar. Isso faz sentido? Então eu quero tirar você desse modo antigo, de toda essa defensiva, de todo esse fechamento e de só se abrir um pouco. E quando se abre, ainda sentir hesitação, ainda sentir cansaço na mente, ter tudo isso. E agora memórias surgindo no seu espírito, dor na sua alma. Só o cansaço de novo. Alguns de vocês têm lutado com isso há muito tempo, já cansados. Deus está prestes a te reiniciar agora. Você está pronto? Preparar. Pegue suas mãos, vire-as para você mesmo. Isso significa eu recebo. Não estamos sendo egoístas. Prestamos atenção nós mesmos. Paulo disse a Timóteo, cuide de si mesmo e do ministério. Cuide de si mesmo. Então, há momentos em que precisamos fazer uma autogestão ou um autocuidado. E agora usamos esse termo em um contexto de renovação espiritual. Você está pronto? Vamos orar, Pai, agora, em nome de Jesus, oro por todos os meus guerreiros aí fora, por todos que têm estado em batalhas prolongadas de guerra espiritual, por esses líderes que sentem o cansaço de lidar com problema após problema, e todos os demônios associados a esses problemas. O pecado, o compromisso, a falta de motivação, as influências demoníacas que ainda estão até mesmo entre seus amigos, seus irmãos, suas irmãs, coisas que entraram na igreja, corrupção que às vezes entra na igreja, pecado que às vezes entra na igreja. Intercedendo, ó Deus, e orando por membros da família que talvez não sejam salvos ou que já estiveram na igreja, ou talvez aqueles que têm estado mornos ou à beira, e eles estão tentando apenas segurá-los. Deus, toda essa guerra, os ataques pessoais até mesmo contra aqueles que estão em chamas por ti, que estão tentando fazer uma obra para ti, que estão tentando estabelecer uma nova igreja ou ser um missionário ou um colaborador. Deus, eu oro agora em nome de Jesus. Toda a imensidão dos ataques é implacável, vindo contra eles. A feitiçaria, as batalhas contra o sono deles, a luta contra seus corpos físicos, o ataque contra seus filhos, suas finanças, seus casamentos, ou estar sozinho, ser solteiro e, como solteiro, enfrentar todas as batalhas de se sentir isolado. Pai, eu oro agora em nome de Jesus por todos os meus guerreiros aí fora, para que o Senhor restaure a mente deles, renove o espírito deles, revigore a alma deles, que eles tenham permissão para abrir o espírito assim como abririam a mão,
para deixar o fluxo voltar, serem renovados no Espírito do Senhor, para se sentirem seguros novamente, para se sentirem seguros na tua presença, para sentirem a unção de Deus, para sentirem os anjos do Senhor os cercando, para terem a percepção do grande poder de Deus. Maior é aquele que está em você do que no mundo. Ó Deus, oro para que uma recuperação comece, que o Senhor lhes dê um plano de recuperação, que o Senhor os ajude a ouvir tua voz novamente, que o Senhor remova todas aquelas memórias que continuam surgindo com a dor. Cura a dor e substitua-a, ó Deus, por um testemunho. Que a música comece a tocar em seus ouvidos, que o Espírito do Senhor comece a se levantar dentro deles. Eu oro agora, em nome de Jesus. Eu oro para que eles ouçam a cadência do céu. Deus, eu te agradeço por todos os nossos compositores, que eles vão escrever canções de renovação, refrigério e cura, e que literalmente música de cura virá, ó Deus, para a tua geração de guerreiros agora. Eu te agradeço, Senhor Jesus, agora mesmo, porque a virtude da cura está fluindo em nossos corpos, fluindo em nossos cérebros, fluindo nos neurônios. Eu te agradeço, Deus, está entrando no nosso DNA, entrando na nossa genética. Eu te agradeço, Pai, porque somos participantes da natureza divina, que pelas tuas feridas somos curados. Eu te agradeço, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, por tudo que tens feito por mim, por tua bondade, tua misericórdia e teu amor incondicional. Sou profundamente grato por tua presença constante em minha vida, por me guiar, proteger e abençoar a cada dia. Reconheço que sem ti nada sou, e por isso te louvo e te agradeço sinceramente. Recebe, Senhor, minha gratidão e meu louvor, agora mesmo, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo agora. Para aqueles que estiveram em ambientes hostis, aqueles que estiveram em lugares onde não havia uma forte aliança cristã ou um forte reduto do cristianismo, onde havia muitas outras forças opostas, seculares ou demoníacas, com uma alta concentração de mal ou perversidade, ou estando em culturas onde há outras religiões que são dominantes. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha com estratégias, planos, renovação e alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou pensando sobre os dois vendedores, um deles indo para um país em desenvolvimento e ele está